Glória ao Pai, glória ao Filho e glória ao Espírito Santo de Deus, que vai nos dar a palavra hoje, que está em João 13, no versículo 1 ao versículo 3, que vai dizer assim: antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que chegará a sua hora de passar desse mundo ao Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo e amou até o fim. Durante a ceia, como o diabo já puserá no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que lhe entregasse, sabendo Jesus que o Pai lhe derá todas as coisas nas mãos e sairá de Deus e que de Deus voltariam. Que de Deus voltaria. Então, irmãos, o que nos diz essa palavra no dia de hoje, aleluia Jesus, que Jesus ele dá o exemplo para mim e para você. O que ele fez, nós temos que fazer também, aleluia Jesus. Porque Jesus, ele veio, aleluia Jesus, para cumprir a palavra de Deus, aleluia Jesus. E tudo que ele passou, irmãos, aleluia Jesus, nós também temos que copiar tudo que ele deixou para nós. Nós temos que fazer conforme ele fez também. E ele, a palavra vai dizer assim, que ele teve um ministério aqui na terra. Aleluia, Jesus. Então, ele saiu do Pai, então agora ele cumprindo o ministério dele, ele voltaria para o Pai. E vai dizer assim, ó, que ele amou a todos nós até o fim do tempo que ele esteve aqui na terra. E é assim que o Senhor quer que eu e você haja também, irmãos. Que a gente ame o nosso próximo, que a gente faça a vontade do Senhor, aleluia, Jesus, porque Jesus fez a obra, Jesus orou, Jesus curou, Jesus foi atrás das almas, ele não ficou só numa cidade, ele disse assim, eu tenho que ir lá naquela outra, porque eu tenho que pregar para aquelas outras pessoas também. Assim acontece conosco, irmãos. O Senhor, ele nos leva, aleluia, Jesus, numa igreja, leva nós em outra igreja, leva nós em outra cidade, até em outro país, aleluia, Jesus. Para quê? Para que a gente faça a obra que ele deixou destinado para nós. Essa é a minha obra de estar pregando aqui, aleluia Jesus, eu edito e aonde que os irmãos recebem a palavra. Então, essa é a obra que o Senhor, uma das obras que Deus colocou nas minhas mãos. E eu, aleluia Jesus, tenho que cumprir, aleluia Jesus, essa obra até o fim. Mas não é só cumprir a obra, eu tenho que também amar ao meu próximo, aleluia Jesus. Eu tenho que amar o meu próximo, eu tenho que ajudar o meu próximo e principalmente, aleluia Jesus, aqueles que são, que se levantam contra a minha vida. Porque vai dizer assim, ó, que aproveito tem se você ajudar somente aqueles que são bons para você. Não, você tem que, aleluia Jesus, ajudar, aleluia Jesus, e fazer o bem para aquele que faz o mal para você. Porque fazer o bem para aquele que você quer bem, os fariseus fazem também. Mas nós, aleluia Jesus, temos que amar aquele que nos odeia, aquele que se voltou contra a vida da gente, aquele que fez obra de macumba contra a vida da gente. A gente não vai ficar com ódio dessa pessoa, a gente vai o quê? A gente vai orar para que Deus venha libertar, para que Deus venha ter misericórdia, aleluia Jesus, da vida dessa pessoa. Isso sim que é amar até o fim, aleluia Jesus. Jesus não teve ódio dos fariseus, dos saduceus, todos aqueles que se levantaram contra a vida dele. Quando ele foi para ser crucificado, para ser julgado, ele se calou, ele não se levantou, ele não xingou, ele não disse palavras malditas, aleluia, amaldiçoando Herodes, aleluia Jesus. Então, irmãos, é assim que nós temos que ser, aleluia Jesus.
Mas nesse trajeto, enquanto nós estamos aqui fazendo a obra de Deus, aleluia Jesus, assim como Judas Iscariotes foi usado pelo diabo, assim, irmãos, infelizmente, muitos que estão dentro da igreja, que se dizem que são servos de Deus, assim como Judas, ele conheceu a Jesus, aleluia Jesus, muitos que conhecem a Jesus, mas que não estão firmados, conhece a palavra, mas não pratica a palavra. Essa que é a diferença. Não adianta a gente conhecer a palavra e você não vigiar e você deixar o inimigo usar você contra o teu irmão. Foi isso que aconteceu. O diabo usou Judas contra Jesus. Por quê? Porque ele estava junto, ele era da casa, ele era crente também, aleluia Jesus, mas ele não conhecia a verdade. Ele estava com Jesus, mas ele não conhecia Jesus. Essa é a diferença. É a diferença de nós, aleluia Jesus, saber que Jesus existe, aleluia Jesus, conhecer a palavra dele, mas não praticar a palavra dele. Então é a mesma coisa que Judas fez. Mas, irmãos, aleluia Jesus, é isso que acontece, aleluia Jesus. Aquele irmão se levanta, aleluia Jesus, inventa coisas contra você, aleluia Jesus. Qualquer coisinha que você faz já se levanta contra você, aleluia Jesus. Já fala mal de você, aleluia Jesus. Que você não prega bem, que você não louva bem, aleluia, porque você não tem direção de Deus, que nem sequer Deus é na tua vida, aleluia Jesus, como já aconteceu comigo, irmãos, dentro das igrejas. Então o Senhor disse assim para mim, eu vou mostrar para essa pessoa se eu não sou na tua vida. Aí eu vi a oportunidade, irmãos, eu fui pregar então na igreja, essa pessoa que dizia que Deus não era na minha vida, eu abri a boca, comecei a pregar, a unção de Deus veio sobre a vida dessa pessoa, ela chorou a pregação inteirinha. Então é isso que Deus faz, irmãos, aleluia Jesus. Deus mostra para os teus inimigos, aqueles que se levantam, que estão dentro da igreja, que diz que são servos, que são santos, nossa, sabe? Só porque louva bem, às vezes prega bem, porque tem oportunidade, aleluia Jesus. Acho que você nem Deus nem é na tua vida. Mas não te preocupe, irmão. Não te preocupe, irmã. Assim como Deus fez na minha vida, como Deus mostrou, aleluia Jesus, para os meus inimigos que Ele era na minha vida, aleluia Jesus, assim o Senhor fará contigo, aleluia também, porque o Senhor é fiel. Fique fiel, se fortaleça na presença dEle e obedeça a palavra dEle, não seja como Judas, aleluia Jesus, que estava com Jesus, conhecia a palavra, aleluia Jesus, e mesmo assim se levantou contra o nosso Senhor, aleluia Jesus. A gente se levanta contra o nosso Jesus não obedecendo a palavra dEle, aleluia Jesus. É isso que acontece, irmãos. E assim também, irmãos, a palavra vai dizer assim que nós somos estrangeiros nessa terra. A nossa morada não é aqui nessa terra, aleluia Jesus. A nossa morada é com Deus. Ele vai nos levar para Ele, aleluia Jesus. Nós somos peregrinos, aleluia Jesus, aqui nessa terra. Nós estamos passando por um tempo de provação, aleluia Jesus, para nós agora ganharmos o céu, aleluia Jesus. E assim foi com o nosso Senhor Jesus, ele foi provado por Satanás, ele foi julgado, ele foi humilhado, aleluia Jesus. Então, aleluia Jesus, ele era do Pai. E ele voltou para o Pai, mas ele teve que passar esse processo. E é esse processo que eu e você, muitas vezes, nós estamos passando aqui nessa terra. Então eu digo para vocês, irmãos, não desanime. Aleluia, Jesus. Porque maior sofrimento passou o nosso Senhor Jesus. Seja fiel, em nome de Jesus, que tu irás para a glória.